Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana, eu sou psicóloga e esse é o primeiro vídeo deste canal. Primeiramente, bem-vindas e bem-vindos. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, que chegou agora, que chegou daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Espero, que esse canal sobreviva aí durante todo esse tempo. Vou falar um pouquinho de mim, um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do meu trabalho também, E a proposta, Por que eu criei esse canal, o que eu pretendo trazer, A princípio, eu estava publicando minhas ideias num blog chamado Diário de uma Psicóloga, que eu criei lá no final da graduação. Tava lá período de pandemia, fazendo os estágios à distância, Tava tudo muito turbulento. E aí eu comecei a produzir alguns textos e publicar nesse blog. Quando eu terminei a graduação, acabou a pandemia, sobrecarga de trabalho, acúmulo de trabalho, porque eu acabei conciliando a clínica com o meu trabalho na prefeitura, então os blogs acabaram indo um pouquinho mais devagar, os textos do blog, às vezes eu ia lá, publicava alguma coisa, mas segue, E é bacana que hoje eu consigo olhar ali alguma evolução, nessas ideias, nessa produção, e decidi criar um canal no YouTube porque acho que é uma forma mais direta, Hoje em dia as pessoas preferem muito assistir vídeo, Hoje em dia a gente está com uma velocidade de informação muito grande, então raramente as pessoas param para ler, Você vê que o texto ali tem mais de 1 minuto, as pessoas já não leem, mas o vídeo tem sido mais dinâmico. Aos poucos, vou desenvolvendo aqui, a princípio vai ser lá uma edição, bem fraquinha, mas não sou muito boa ainda com gravar, tô lidando ainda com as câmeras, como, ao contrário de como algumas pessoas pensam que psicólogos são seres sobrenaturais, a gente tem ansiedade, a gente tem dificuldade também, a gente fica tensa, a gente tem vergonha, timidez, então estar na frente da câmera também é uma dificuldade pra mim, Tô superando isso e espero que vocês me ajudem, comentando, curtindo, compartilhando, trazendo sugestões também do que vocês querem que seja falado, de conteúdos para poder agregar aqui, A princípio eu vou trazer alguns conteúdos de saúde, mas eu trago também muitos textos, sobre relacionamentos pessoais, sobre autoconhecimento, sobre empoderamento, sobre algumas críticas, que a gente precisa para refletir sobre diversas coisas, Violência de gênero, algumas demandas que são estruturais, que muitas vezes são intensificadoras de sofrimento. Muitas vezes a gente sofre e a gente acaba atribuindo esse sofrimento, a uma certa culpa nossa, que às vezes a gente nem sabe de onde veio, mas muitas vezes pode ser alguma violência estrutural, alguma cultura limitante, alguma coisa que tá ali no nosso meio, que às vezes a gente não percebe. Então essas críticas elas servem para promover a reflexão, para pensar. Não necessariamente é igual para todo mundo, Cada pessoa é diferente, cada pessoa vivencia uma experiência de forma diferente. Então, quando a gente traz assim, um conteúdo de forma ampla, é principalmente por isso, Cada pessoa vai absorver de uma forma, cada pessoa vai elaborar aquilo de acordo com a sua vivência, de acordo com as suas experiências, e tá tudo certo, Não tô aqui pra colocar as minhas ideias, Claro que tem muito de mim, tem muito do que eu estudo, tem muito do que eu percebo, claro, mas é muito mais uma promoção de liberdade, de autonomia, de discussão mesmo, do que simplesmente colocar as minhas ideias, Então a minha proposta é que seja um canal mais amplo, democrático, participativo, em que as pessoas tenham ali a possibilidade de dar opinião, de dar sugestões, de fazer comentários, de participarem, Porque é um canal para as pessoas, para vocês que estão aqui assistindo, para vocês que estão pegando o seu tempo para ver ali o que essa psicóloga está falando, Muitas vezes tá precisando de alguma coisa, tá ali com algum sofrimento que tá difícil de elaborar. Então, às vezes tem alguns conteúdos que vão ajudar algumas pessoas,
Então, falar um pouquinho de mim, né? Eu sou Luciana, tenho 38 anos, tenho uma filha de 16, sou psicóloga há 3 anos, mas eu tenho uma história aí com a psicologia, né? De algumas idas e vindas, né? Acabei começando e desistindo algumas vezes, por vários motivos, né? Motivos de força maior, e isso tinha sido muito frustrante para mim durante muito tempo. Hoje em dia eu já elaborei isso de forma que eu entendo que essas idas e vindas me trouxeram uma certa bagagem de experiência. Em todo esse intervalo de tempo, né, em que eu comecei a conhecer algumas coisas, comecei a observar muito essas coisas dentro do meu trabalho, tive mais um pouquinho ali, então tudo isso também são experiências que vão agregando, né, até eu conseguir ali terminar a formação de fato, né, e graças ao ProUni eu consegui concluir a graduação e graças à terapia, né? Eu digo que assim, só consegui finalizar ali por conta da terapia. Até então eu nunca tinha começado terapia, comecei a terapia ali em meados de 2015, que foi muito importante. Eu só sou quem eu sou hoje por causa da terapia. Foi ali o período em que eu passei a me conhecer, né? Eu não sabia muito bem quem era eu, né? Eu cresci de uma forma, eu cresci com uma cultura que foi introjetada para mim. E eu tava ali, naquele meio, tentando sair de alguma forma. Então, hoje, a Luciana que sai, hoje, a Luciana que fala, hoje, que tem propriedade, que tem ali todas as suas características, né? É uma Luciana que se conhece, é uma Luciana que se percebeu e vou trazendo isso, né, durante a vida. Claro que a gente tem sempre muitas coisas a estar elaborando, a estar crescendo um pouco mais, né, desenvolvendo enquanto pessoa, mas muito do que aquela primeira terapia me trouxe foi muito importante, foi um marco, né, na minha vida até os dias de hoje. E também tem ali meu trabalho na prefeitura, né, há 14 anos que eu sou concursada, entrei ali na área administrativa, na recepção de um posto de saúde, foi onde eu tive ali contato, né, com a saúde, com a área da saúde, né, com profissionais da saúde. Até então eu estava num campo muito leigo, muito fora, né, da casinha, digamos assim, não no sentido de incomum, mas no sentido de restrita mesmo, né. Eu cresci com uma cultura bastante limitante, bastante ali de, olha, você tem que ficar quietinho aqui, né? Então, quando eu cheguei ali na prefeitura, eu vi um mundo de possibilidades. Então, foi o que me ajudou também a me desenvolver. Primeiro, pela autonomia financeira, né? Você tem um trabalho em que você tem ali um recurso para você se sustentar, para você se manter, para você manter sua filha. Isso é muito importante. E outra pelas opiniões que eu fui conhecendo, né, pelos pensamentos diversos, por diversos espaços dentro da prefeitura, que é um universo gigantesco, né, eu fui me desenvolvendo e fui aprendendo muita coisa. Então, de lá da recepção que eu comecei, passei por diversos espaços, por um tempo fui encarregada de equipe, onde eu tive que aprender também diversos desafios, aprendi ali a liderar uma equipe pela primeira vez, né, naquele momento eu tive a oportunidade também de fazer vários cursos dentro da prefeitura, conheci gente de outras secretarias, conheci outros espaços, tudo isso foi muito bacana e muito agregador. E aí a menininha que entrou lá na recepção chegou até a gerência de humanidade, que foi também uma experiência mega desafiadora, que trouxe para mim muitas dores, mas trouxe também muito orgulho, né, muita satisfação de ver ali que meu trabalho fez a diferença na vida das pessoas, fez a diferença naquele território, mesmo que seja por um tempo, em algumas características, né, mas fez uma diferença muito bacana. E a clínica, iniciei na clínica lá em 2021, né, assim que eu peguei meu CRP. Até então eu não vislumbrava a clínica, né, até então eu pensava muito em trabalhar na área institucional, mas a partir do momento que a gente se forma, né, a alternativa mais acessível, digamos assim, para adquirir experiência é a psicologia clínica, né? É muito difícil você sair da graduação e conseguir um trabalho direto, é exigido experiência, tem alguns trabalhos na área da assistência ou em alguns trabalhos como suporte, né, como técnico, psicólogo,
Mas aí dentro da minha realidade, dentro da prefeitura, já não era viável, né? Porque eu já tinha ali um trabalho público, dentro da prefeitura não tinha como ser psicóloga, né? Então a alternativa que eu alcancei ali foi uma gerência. Mas eu queria ser psicóloga, eu queria trabalhar na minha área, estudei 5 anos, né? Pra ser psicóloga e é uma coisa que eu carrego comigo sempre. Ali em 2021 eu iniciei com a clínica, fiz uma pós em saúde pública, né? Até então a minha intenção ainda era muito a institucional, mas comecei a gostar muito da clínica, comecei a me dar muito bem ali e começou a fazer muito sentido. Então minha clínica foi crescendo ali em 2021, né? Dentro do possível, porque eu ainda tinha ali, ainda conciliava, né, com o trabalho da prefeitura, então foi crescendo um pouquinho, fui ali pegando gosto pela clínica, né? Pretendia ali em 2022 dar conta só da clínica, né? Sair da prefeitura e seguir. Mas surgiu esse desafio, né? Que foi a gerência, decidi abraçar. Não me arrependo, porque foi ali uma possibilidade de crescimento também pessoal, né? Desenvolvimento ali de diversas coisas, diversas experiências. E minha clínica ficou ali um pouquinho mais restrita, mas ela nunca parou. Então, a partir dali eu tinha um trabalho muito mais desgastante na prefeitura, né? Não abri mais agenda. Então, as pessoas que foram saindo, eu não fui repondo, mas alguns pacientes que estavam comigo, estão comigo até hoje, seguiram aí durante esse período. E agora voltou a fazer sentido, né? Acho que eu fiz um trabalho ali durante 1 ano e 3 meses. Foi um trabalho árduo, né? Foi um trabalho bastante intenso e deixei algum legado naquele lugar. E agora tô pronta para seguir novos rumos, para seguir na minha área, né? E para retomar esse projeto da clínica que nasceu lá em 2021. E dentro desse projeto da clínica, né, esse canal está inserido também como uma forma de divulgação do meu trabalho, para as pessoas me conhecerem um pouquinho como que eu trabalho, né? Qual é a minha metodologia, minha abordagem e tal, mas também para trazer um pouquinho de conteúdo para as pessoas, né? Um pouquinho de conteúdo consciente, conteúdo crítico, para que a gente possa ali ter um olhar para algumas situações, né? Entender um pouquinho como que a gente funciona, né, nesse mundo, como que a gente reage a determinadas situações, para a gente poder tomar decisões, né, e fazer escolhas mais assertivas. Então, faz muito sentido transmitir aqui um pouco desse conhecimento, né, de forma ampla e de forma participativa. Por isso esse canal, né? Eu gosto muito mais, vou ser sincera, que eu gosto muito mais de escrever, eu acho muito mais... Eu tenho uma facilidade maior com a escrita, né? A fala tem algumas resistências ainda, mas tô aqui, superando desafios, né? Eu ainda continuo escrevendo, tem um livro publicado nesse ano, né? Em junho desse ano, que eu publiquei um capítulo, né? Dentro desse livro, que chama Lidere Suas Emoções. E aí, esse capítulo eu falo sobre um pouquinho de resistência, resiliência e referenciamento, né? Que referenciamento é sobre a importância de você enxergar pessoas, né, com histórias semelhantes à sua, que chegaram a posições de destaque, posições de sucesso. Então, esse referenciamento, ele traz ali uma certa motivação, porque você passa a entender que aquilo é possível. Tem muitas crenças limitantes de que a gente não pode, de que a gente não vai chegar, de que isso não é pra gente, né? Então é importante a gente olhar um pouquinho, né, para essas referências, entender que tudo é possível. E às vezes não tem referência, fica mais difícil, mas a gente pode também. Então é importante a gente vislumbrar o que a gente deseja e seguir. Também me interessei pela pesquisa. Meu TCC foi com o tema sobre psicologia feminista, né? Sobre entrevistar algumas psicólogas feministas e trazer ali o conteúdo da psicologia feminista de forma ética, né? Ao contrário do que as pessoas às vezes pensam, né? Que a psicologia feminista é agressiva, de forma nenhuma, né? A psicologia feminista, ela atua na promoção de liberdade, de igualdade, né, de equidade e
está dentro do código de ética do psicólogo. O psicólogo, ele precisa pautar o seu trabalho, né, de acordo com os direitos humanos, né, com o desenvolvimento das pessoas. E a psicologia feminista, ela traz justamente isso. Então, foi um trabalho muito interessante, que eu tive também a oportunidade de publicar um resumo em um congresso de psicologia. Depois disso, eu gostei muito da pesquisa, né? E aí eu entrei em algumas matérias, né? Me cadastrei como aluna especial em algumas disciplinas da USP, do mestrado. Fiz 4 disciplinas ao todo, para ter um contato melhor ali com esse mundo do mestrado, com esse mundo da universidade pública, com o conteúdo de pesquisa. E dali nasceu meu projeto de pesquisa, né? Que eu estou inserindo ali na seleção do processo seletivo, né? Da pós-graduação da USP. Falando sobre a patologização da mulher vítima de violência. É um tema bastante interessante, né? Porque aí eu vou resgatar um pouquinho o porquê que as duas mulheres adoecem mais. Por que as mulheres têm ali um sofrimento muito semelhante, né? Que já virou cultural, essa é doença de mulher. Mas tem ali uma violência de gênero por trás, né? Tem algo que às vezes não é percebido, porque quando essa mulher adoece, ela chega no serviço de saúde e a sua doença é vista, mas às vezes o que tem por trás disso, né, que muitas vezes impacta nessa doença, intensifica esse sofrimento, muitas vezes acaba por ser ignorado. E foi muito bacana buscar referência teórica, né, conseguir comprovar cientificamente algumas coisas, né, conseguir buscar um pouquinho desse conteúdo. Foi muito lindo e consegui publicar também um resumo, né, no Congresso de Psicologia do ano passado. Foram algumas conquistas ali que eu levo com muito carinho, né, algo que eu não vislumbrava quando eu era ainda uma menina, e hoje eu vislumbro. Então, às vezes, o que passou era uma frustração, né, nossa, terminar a graduação só com 35 anos, depois disso, iniciar uma nova carreira. Hoje eu vejo como um ponto positivo, porque eu alcancei maturidade para seguir, alcancei maturidade para tornar tudo isso realidade, né? E começou lá na terapia, elaborando algumas coisas, né? E a terapia segue até hoje, né? A gente muda de terapeuta, a gente muda de abordagem, mas a terapia segue, é muito importante a gente praticar esse autoconhecimento, né? Olhar para dentro, entender a gente, né? Como que a gente se sente naquele meio que a gente está inserido. Hoje, estou cursando neuropsicologia, né? Cursei também psicologia clínica durante 2 semestres, né? Acabei desistindo da psicologia clínica por conta da gerência, que aí já tinha muita coisa e não estava conseguindo dar conta. E agora eu retornei para neuropsicologia. Está sendo também um desafio, né? Que a neuropsicologia era uma das áreas que eu entendia como mais difícil, mas é uma área que tem me encantado, entender algumas coisas, né? Eu sempre gostei muito de psicopatologia, né? E tem algumas patologias que são neurológicas, tem algumas patologias que já são de outros campos. Entender essas diferenças, né? Alinhar tudo isso com a psicanálise tem sido incrível. E tô retomando esse projeto de clínica, tô abrindo ali mais horários e agora tem um site, agora o blog está sendo atualizado com mais frequência, agora tem alguns vídeos, então tô trazendo ali algumas possibilidades, né, que eu vim ali carregando alguns conteúdos, alguns conhecimentos para hoje poder trazer tudo isso, né, e estudar a gente não para nunca. A gente vai seguindo e está sempre fazendo atualizações, está sempre fazendo novos cursos. Leitura é muito importante, né, dentro da psicologia. Então, a psicologia é uma área que ela requer muito estudo, requer sempre muito estudo e muita escuta, né, muita paciência, digamos assim, né. Embora eu não seja pessoalmente, né, a pessoa mais paciente do mundo, né, às vezes até brinco, vocês conhecem uma psicóloga ansiosa? Então, sou eu. Então, a gente carrega ali as nossas dores, mas no momento da terapia, uma coisa que é muito interessante, que eu aprendi também na psicanálise, né, é sobre o silêncio do analista. Quando a gente entra ali para atender o outro,
muito de você fica, né? É claro que é você que tá ali, né? Tem as suas percepções, tem o seu conhecimento, claro, né? Tem o seu feeling, mas muitos dos seus problemas precisam ficar de fora, né? Porque senão não funciona, não é sobre mim, né? É sobre a pessoa que tá ali. E aí eu tô ali somente não, justamente para puxar ali algumas coisinhas que aquela pessoa não estava percebendo. E aí essas coisinhas é que vão fazer a transformação, porque aí é o momento que a gente se escuta, quando a gente fala pro terapeuta, a gente se escuta. Às vezes a gente percebe algumas coisas que o terapeuta tá fora, né? O terapeuta acaba intervindo de algumas formas, mas a resolução acaba nem chegando no terapeuta, porque a escolha é sempre da pessoa, né? Quem escolhe as ações a se tomar é você, né? O psicólogo não tá aqui para dar dicas, né? Nem dar caminhos, né? Nem dar conselhos. Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho muitas vezes é provocar mesmo, né? Provocar, cutucar algumas coisas que estão guardadinhas lá no fundo, algumas sujeirinhas que estão embaixo do tapete, que precisa ir lá aspirar, limpar. Para que a pessoa consiga ali desenvolver o seu autoconhecimento, desenvolver ali enquanto pessoa, fortalecer-se, né? Encontrar o poder, porque o poder não tem a ver com posse, o poder não tem a ver com poder sobre o outro, né? Hoje eu digo que eu sou poderosa porque eu sei que eu posso muitas coisas, né? É sobre mim, é sobre o que eu posso, é sobre o poder que eu tenho de escolha, é sobre o poder que eu tenho de ir e vir, é sobre o poder que eu tenho de argumentar sobre as coisas que eu penso. Então, o poder, ele tá muito mais sobre as nossas ações do que sobre os outros. Então, se engana quem pensa que o poder é, né, dominação, aquelas coisas. Não, o poder é muita autonomia mesmo, porque quando você tem autonomia, dificilmente você se vulnerabiliza, né, diante de algumas situações. Então, por isso que é tão importante aí desenvolver esse autoconhecimento, desenvolver o empoderamento, mas é um processo, e é um processo que parte sempre do desejo da pessoa, né? Não adianta ali fazer terapia porque alguém insistiu, ou porque alguém mandou, ou porque se alguém ameaçou, se você não fizer terapia, você não volta para casa, porque não vai funcionar. A terapia tem que partir de dentro da pessoa, tem que ser o interesse da pessoa, tem que ter um comprometimento e uma vontade, né, de se perceber, uma vontade de movimentar o seu sintoma, uma vontade de alcançar ali novos conhecimentos dentro de você mesmo, né? Às vezes se achar dentro da gente, né? Às vezes a gente se sente meio perdido, mas peraí, tá tudo lá dentro. Então, a terapia tem muito disso. E eu vou trazendo aqui alguns desses conteúdos para vocês, né? Tá um pouquinho misturado ali, um pouquinho de mim, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu estudei, um pouquinho do que eu continuo estudando, né? Um pouquinho do que eu penso. E pretendo estar trazendo esses conteúdos sempre de forma ampla, né? De forma mais acessível, claro. A intenção não é sair falando psicologuês, né? Como o pessoal brinca. Sempre de forma acessível, né? Para que as pessoas entendam algumas coisas, mas termos técnicos não necessariamente, né? Os termos técnicos ficam lá pra gente quando a gente está estudando, fazendo as avaliações e etc. Então esse é um momento de promoção de saúde, promoção de autoconhecimento, promoção de reflexão, e é muito importante esse espaço. Espero que vocês aproveitem esse espaço, espero que vocês encaminhem aí suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, e eu vou estar ali disponível. Vou estar muito feliz em escutar vocês e seguir aqui nessa jornada, né, nessa nova fase da minha vida que envolve todos vocês aí. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês gostem e nos vemos no próximo vídeo.